Em pronunciamento por meio das redes sociais para comentar a iminência do retorno dos trabalhos da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão advertiu para a escalada de desrespeito aos direitos fundamentais e para a intensificação de atitudes antidemocráticas por parte do comando da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador avaliou: amanhã vamos ter a retomada da CPI. A gente tem percebido pela fala de integrantes da CPI, por ações, por requerimentos, que a reflexão não foi como deveria acontecer. Continuam barbarizando em uma escalada antidemocrática muito forte. Quebra-se sigilo ao bel prazer, não se respeita as liberdades individuais garantidas na Constituição. Uma parte da imprensa que pensa diferente do establishment está sendo acuada, perseguida. Temos falado sobre isso, não é um bom sinal. Espero que tenhamos mais responsabilidade com o país, com os brasileiros. Nesta toada ele explanou: não se equilibra, não se fala de estados e municípios. Matérias vieram à tona abordando escândalos do consórcio Nordeste. Eles continuam tomando decisões entre eles, a cúpula da CPI junto com mais alguns membros que se aliaram. De forma totalitária, tomam decisões, escolhem a pauta e ficamos sabendo pela imprensa muitas vezes. No meu entendimento, estão perdidos e querem implantar a fórceps uma narrativa na sociedade. Ademais, o parlamentar comentou o conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do STF e TSE, defendeu a transparência nas eleições e o voto auditável, rebateu distorções segundo as quais o voto impresso seria um regresso ao voto em cédula, questionou o medo de algumas autoridades diante do voto impresso e parabenizou as manifestações pacíficas ocorridas neste domingo. Outro sim, Girão voltou a salientar o projeto de poder que está por trás da cúpula da CPI da pandemia, ressaltando a politicagem barata que permeia as decisões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, brasileiro, segunda-feira, nessa manhã aqui em Brasília, retomando os trabalhos após uns dias de parada, de reflexão, um pouco de descanso. Aqui é uma vista que pouca gente conhece, dentro do Senado Federal, né? São os jardins que dão aqui para os gabinetes de alguns senadores que ficam aqui nesse prédio. Aqui, ó, vocês já conhecem bem, essa imagem já ficou mais conhecida, né? Porque aqui é o púlpito onde tem as entrevistas da CPI, os jornalistas ficam naquela, né? Tanto nessa área aqui, tem as cadeiras, como naquela outra, e ali também, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito fica dobrando ali a uns 50 metros na Comissão de Constituição e Justiça, está funcionando lá. Amanhã nós vamos ter a retomada da CPI, né? A gente tem percebido pelas falas de alguns integrantes da CPI, por algumas ações, por alguns requerimentos, que a reflexão não foi como deveria acontecer, né? Continuam barbarizando numa escalada muito forte, antidemocrática, né? No ponto de vista de que se quebra sigilo ao bel prazer, né? Não se respeita as liberdades individuais garantidas na Constituição, ou seja, a imprensa, de uma certa forma, está sendo uma parte dela que pensa diferente do establishment, está sendo acuada, né? Está sendo perseguida. A gente já tem falado sobre isso e isso não é um bom sinal, né? Eu espero que amanhã, no recomeço dos trabalhos, a gente tenha mais responsabilidade com o país, com o brasileiro. Procure fazer um trabalho técnico. Já vi que os depoimentos marcados nessa semana só se fala no rastreio que precisa acontecer, mas não se equilibra, só se fala na questão da Covaxin. E nada dos estados e municípios, o que está na boca do povo, né? E pelo que durante
esse recesso veio à tona matérias jornalísticas mostrando o escândalo que é, por exemplo, Consórcio Nordeste, um dos escândalos dos bilhões de reais enviados para estados e municípios, não se marca nada. Nem o ministro Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, que fez aí 53 operações com base nesse dinheiro, que pode ajudar até a esclarecer algumas situações do próprio governo federal na pandemia, né? Essa questão de vacina, por exemplo, da compra da própria Covaxin, da compra que seria feita, né? Mas eles podem trazer dados, porque foi aberta uma investigação lá sobre isso, mas não chamaram novamente e eles continuam tomando as decisões, entre eles, né, a cúpula da CPI, junto com mais alguns membros que se alinharam e de forma, como eu falei aqui, totalitária, eles tomam as decisões, levam as pautas e a gente fica tomando conhecimento muitas vezes pela imprensa. Não é um procedimento correto, é um procedimento, no meu modo de entender, de quem está perdido, né, e que quer implantar a fórceps aí, narrativas na sociedade, né? A questão da polêmica do voto auditável é um desejo legítimo da população, de uma parte da população. Então é uma decisão que o Congresso tem que encarar. Não é presidente dizer que não vai ter eleição, isso aí também eu discordo dessa postura, né? Eu acho que também não é o STF dizer que não adianta, que não vai ter, está errado também. Os poderes estão interferindo nos outros. A decisão desse assunto é do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que debater e tem que votar. Não pode excluir o debate de um assunto que a população mostrou ontem nas ruas e vem mostrando há algum tempo que quer mais segurança e mais transparência. A pergunta não é por que ter que fazer isso, ter que deliberar sobre isso, se tiver que fazer investimentos, fazer. A pergunta é por que não fazer? Por que não fazer? Se isso é algo simples, como foi demonstrado, não é a volta do voto feito à mão ali, não é aquilo que se tinha em décadas passadas. É uma conferência, uma possibilidade de auditar, né? Então não se vê, isso é evolução. Por que não fazer? Porque tem medo com relação a isso? Não custa nada fazer. Não é porque o presidente quer ou porque o governo, não é isso. É porque é algo que eu acredito que é evolução. Então por que não fazer? Entendeu? Eu acho que isso vai dar até mais garantia, né? Vai dar mais serenidade nas eleições. Eu acho que é um discurso a menos que se tem que ficar perdendo tempo, energia com relação a isso. É um processo evolutivo. Então, que a gente possa deliberar e que a população possa, na paz, no respeito, continuar se manifestando, que isso é muito importante. As manifestações do que vocês acreditam. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar, mas de forma pacífica, respeitosamente. Acredito muito no diálogo e vamos continuar de forma serena, de forma responsável, travando um bom debate pelo país, nesse momento de tanto tumulto político, de tanta politicagem, de projeto de poder que está em jogo, se antecipando um calendário eleitoral em plena pandemia para se fazer política. Isso eu já disse que eu não acho correto, a forma como está sendo feito. E não querem investigar uma parte, só querem outra. Aí não é justo, temos que investigar tudo, absolutamente tudo. Grande abraço, boa semana e vamos continuar com pensamentos positivos, com boas vibrações. E quem é católico, quem é evangélico, quem é espírita, quem é de outra religião, ore pelo Brasil, ore pela paz, para que o bom senso reine aqui no nosso país. Muito obrigado, muita paz, tudo de bom para você.
Respeito muito todos os meus colegas senadores, mas a paciência da gente vai diminuindo com o tempo diante de tantas caneladas. A CPI está andando em círculos. Está ficando patético. A cada fato novo, ainda totalmente desconhecido, já tratam como se fosse prática de corrupção. Depois, quando se vai ver, não é nada. Não penso que seja o caso de ver quem ganha ou quem perde, porque absolutamente todos perdemos. Perde o Brasil, que vê uma instituição tão importante como o Senado da República discutindo assuntos tão patéticos, com tanto estardalhaço para nada. Agora, se formos ver pelo lado político, quem termina ganhando com isso é o governo, pois mesmo com uma CPI com maioria tão tendenciosa, não há uma irregularidade sequer comprovada. Zero. Estão certificando a idoneidade do governo. Espero que parem com esse assodamento e não nos exponham a tantos constrangimentos em cima de factoides, em cima do nada. Como eu disse, paciência tem limite. A população já está cansada dessa CPI, lamentavelmente. Na falta de evidências, transformam o nada em prova, o prejuízo zero em corrupção. Queremos que tudo seja investigado, mas as verdadeiras corrupções, essas, eles não querem investigar. Talvez pelo receio, pelo medo de se chegar aos quintais de vários dos membros da comissão, ou seja, nos governos de seus estados. Boa semana a todos.